A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada? Quero deixar uma palavra que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos, amém? 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propriação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Que assim nós venha, levar o nosso amor aos nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo, perecendo neste mundo, sofrendo grandes aflições nas suas vidas, e que assim nós devemos, através do conhecimento da verdade que nós passamos a conhecer, e entender que o amor de Deus foi o principal, desde Gênesis, quando Deus criou o mundo, e que Deus amou o ser humano. Mesmo assim, o ser humano sendo falho, pecador, a misericórdia de Deus sempre nos alcançou e nos alcança. Pois devemos ter um coração quebrantado para o Senhor, um coração aberto, retido ao Senhor, em retidão, para que nós possamos alcançar este amor fraternal do nosso Deus maravilhoso, nosso Pai, que sempre quer o melhor para nós, para que nós não venha sofrer as tribulações desse mundo, mas descansar nele todas as coisas, E aqui em 1 João, ainda no capítulo 4, no versículo 19, está escrito assim: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Assim, muitos têm maltratado, ofendido aqueles moradores de rua, pessoas que estão jogados na sarjeta. Como pode alguém dizer que ama a Deus e maltrata e ofende? Como eu já ouvi muito, aquele não trabalha porque ele não quer, ele é vagabundo, ele é isso, aquilo, ele é preguiçoso. Mas se você passar a entender o que é o mundo espiritual, aquela alma está amarrada. Só Jesus para libertar ela das prisões espirituais. Assim, quando eu e vocês passamos por grandes aflições, muitas das vezes não conseguimos ler a Bíblia, orar, cai num pecado, num laço que o diabo armou. Assim você também está preso, eu também estou preso. Porque todos nós estamos sujeitos a cair no pecado. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigia para não cair. E por isso nós temos que perseverar na presença de Deus. Ter um coração limpo, reto diante do Senhor, porque ninguém é bom, a não ser o Pai que está no céu. Muitos julgam aqueles que moram na rua, que não tem como trabalhar, não tem casa. E eu e você devemos ser gratos a Deus, porque você tem um lar, toma banho todo dia, tem uma cama para dormir. E quantos estão jogados na sarjeta? Quantos, meus irmãos? Por isso é necessário nós darmos valores a tudo aquilo que Deus faz por nós. Há poucos dias atrás eu dobrei o joelho e eu falei para o Senhor, Senhor, eu só tenho que te agradecer. Agradecer, porque um laço de morte estava armado sobre minha vida e o Senhor me deu livramento. Hoje eu estaria condenado ao inferno pelas práticas que eu fazia. Mas a misericórdia de Deus me alcançou.
Porque assim eu poderia estar jogado na sarjeta também, na rua. Porque o poder das trevas é muito grande. E muitos falam, Satanás está embaixo do teu pé, do meu pé, não está embaixo do pé de ninguém. Se não for misericórdia de Jesus Cristo na nossa vida, Ele assim nos derruba. Mas que nós devemos amar nossos irmãos. Dê valor, meus irmãos, a cama que você tem para dormir, o ventilador que você tem na sua casa, o banho que você toma todo dia. O banho é fundamental na vida dos irmãos. E assim não é para glória minha. Teve um tempo que eu trouxe um irmão em casa para tomar banho. Coitado, já fazia mais de semanas que ele não tomava banho. E aí é onde está o amor de Deus. Não falo isso para glória minha não, jamais será. Porque eu fiz o que está na Bíblia. Obedeci o que está no mandamento de Deus. Ajudar aquele que está na sarjeta. E assim naquela noite até ele dormiu aqui em casa. E ele queria dormir no chão. E eu falei, não, você vai dormir na cama ali. Não vai dormir no chão. Você não é melhor nem pior que eu. E ele não tinha nem chinelo para colocar no pé. Só tinha um pé, não tinha um outro. Pois ali não é para glória minha, mas o único chinelo que eu tinha eu dei para ele. Porque é assim o amor de Deus, meus irmãos. Não estou falando isso para glória minha, jamais será. Mas se nós não tiver amor pelos nossos irmãos que estão jogados na sarjeta, aquele que está sofrendo grandes aflições, tribulações na sua vida, se você não tiver o amor de Deus na sua vida, no seu coração, você não serve a Deus. Sinto muito. E assim Deus tem me provado, nos mostrado o caminho da verdade. E aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 14 em diante, está escrito assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E nós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conhecemos que o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, meus irmãos? Medite nesta palavra para você ver que muitas das vezes a gente tem o que comer na nossa casa até de sobra. E os irmãos que estão na rua não têm um alimento para comer, está passando necessidade. E assim nós muitas das vezes temos recurso para dar uma marmita e negamos. E nós estamos negando o caminho da verdade, porque Jesus nos chama a ter um coração reto, limpo diante dele, e ajudar nossos irmãos, os necessitados. E aí você estará manifestando o amor de Deus na sua vida. Porque as provações que Deus nos coloca, meus irmãos, é que é para que a gente venha dar valor em tudo aquilo que Deus providencia para nós. Muitas das vezes a gente pede uma bênção para o Senhor e demora para Deus nos entregar. Você passa por aquela dificuldade. Vou dizer aqui, eu precisava comprar um aspirador de pó um tempo atrás, porque o aspirador de pó eu acho muito útil numa casa, ajuda muito. E ali eu passei por um tempo de não tê-lo ele, mas fazia falta. É uma coisa simples, mas fazia falta. Muitas vezes alguém precisa de um carro, precisa de uma moto. E ali passa um tempo que Deus nos prova, Deus nos faz ficar sem aquele item, para que nós, quando tivermos, nós dê valor.
pode ver que quando você recebe essa bênção, às vezes você tinha até esquecido por um tempo. Porque aí Deus entrega e você fica até desacreditado daquela bênção. Você fala, eu nem acredito que aconteceu. Por quê? Porque ali Deus já tratou com você, né? Que você precisa e que você dê valor. Isso eu digo também na família, meus irmãos. Muitos só dão valor na família quando perde. Medite nisso. Hoje, olhe para a sua família. Dedique-se à sua família. Pode ver que o primeiro ministério começa pela família. E não é porque você tem um chamado, um cargo grande na igreja. A família é a base, é o fundamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, família, unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão foi chamado para ganhar multidões para o Senhor. Famílias irão seguir ele através da vida dele. Então pode olhar pelas escrituras, Deus chamou. O primeiro ministério é a família. Que você venha refletir sobre a sua família, as palavras que você tem ditas sobre o seu marido, sua esposa. Porque é assim, meus irmãos, eu vi muito isso, Deus me mostrou muito isso em tempos atuais. Se você olhar para o seu companheiro ou companheira com os olhos de que ele não presta, é o que vai ser implantado no teu coração. Vai entrar ódio, mágoa, ira no teu coração. E você já não está agradecendo mais aquela bênção que você teve. E quando você passa de agradecer a bênção que você recebe, é como se Deus se entristecesse. Você pediu tanto aquela bênção e quando chegou você foi ingrato. No momento você agradeceu, depois começou a ver os problemas. Assim como eu, vou dizer por mim. Eu sempre quis ter uma Saveiro Cross. Eu olhava aquela Saveiro, eu achava bonita. E ali, quando eu tive, Deus me deu a oportunidade de ter aquele ferro que desce atrás. Eu amarro escada, trabalho com pintura. Aquele ferro do detalhe dela que era tão bonito nela, só me atrapalhou. Para amarrar a corda, não dava certo. Ingratidão. Você não quis? Deus não te providenciou? Eu fui ingrato. E passei por uma fase que não estou dizendo que foi isso que me derrubou, mas saí até da presença e Deus trancou a porta. Tive que vender. Ela começou a quebrar, eu não tinha dinheiro para arrumar, perdi a benção. Então assim somos nós, se nós não somos gratos a Deus pelas bênçãos que Deus nos proporciona, um coração reto, grato, humilde, perderemos a bênção, não importa o que seja. Perderemos a bênção que Deus nos dá. Então por isso, tenha um coração grato. Tenha um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão às bênçãos que o Senhor nos dá. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Gratidão por tudo que nós temos. Saúde, trabalho, família, enfermidade todos nós vamos ter, passaremos por grandes provações. Gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Estou passando essa luta, essa prova, mas o Senhor está comigo, eu creio. E eu vou superar e eu vou passar. Porque o Senhor está comigo no barco. O Senhor vai me dar força. Se eu estou nessa provação, é para algo que eu tenho que aprender. Então que eu venha a ser. Meus irmãos, um soldado quando vai para a guerra, antes de ele ir para a guerra, ele é treinado. Ele é treinado ali no quartel, para quando ele chegar lá na guerra, ele não cai e morre na primeira batalha. Então por isso nós passamos por provações, para que nós sejamos fortalecidos. É como aquela passagem que fala da casa bem construída. A casa bem construída, está lá em Lucas 6:46.
Não, não é essa. É, Lucas 6,46. Está escrito: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces, e sobre a rocha, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Então, assim, nossa casa sendo fortalecida na presença do Senhor. Quando vêm as lutas, as provas, você sabe que Deus é contigo e Ele vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Fique firmes na presença do Senhor. Mesmo na pouca força, vai lutando, perseverando, e Deus nos dará graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe o dia de cada um dos irmãos.